Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande, professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos resolver uma série de questões sobre a Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 de 2013. Essa lei tem muitos aspectos importantes que você tem que saber, que você deve saber. Então, não perde tempo. Abra o seu material, abra a sua lei e, acima de tudo, anote os artigos que eu vou fazer referência aqui para vocês. São artigos importantes, são artigos que têm a maior probabilidade de cair na sua prova e sempre leia esses artigos com o maior cuidado do mundo, tá bom? E mais, fique até o final, porque eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai adquirir um conhecimento poderoso sobre essa lei de organização criminosa caindo em prova, tá bom? Vamos lá então, logo a primeira questão. Olha aí, vem logo a primeira para assim, ou vai ou racha. Para ser considerada organização criminosa, uma associação deverá ter no mínimo, olha aí, é uma questão básica sobre a lei de organização criminosa, tá? Mas, se você não tiver atento, se você não tiver estudado essa lei, você erra. Você erra. Então, presta atenção, vem comigo. Nós temos o crime de associação criminosa. Esse crime de associação criminosa está no 288 do Código Penal. Associação criminosa, 288 do Código Penal. O crime de associação criminosa, que está no Código Penal, exige no mínimo 3 pessoas. Associação criminosa, 288 do Código Penal, vai exigir no mínimo 3 pessoas. No mínimo 3 pessoas. Agora, o crime de organização criminosa vai exigir no mínimo 4 pessoas. Vai exigir no mínimo 4 pessoas. E está aí uma das principais pegadinhas que nós temos em provas. Misturar o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal com o crime de organização criminosa da Lei 12.850. Cuidado com isso, anote para você não errar. Essa é uma questão básica. Então vamos lá. Associação criminosa exige pelo menos 3 indivíduos, pelo menos 3 pessoas. 288 do Código Penal. Organização criminosa da Lei 12.850 é exigido no mínimo 4 pessoas. É exigido no mínimo 4 pessoas. Tudo bem? É o que está descrito, galera, no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Olha aí. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Olha o parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas, ou seja, o mínimo são 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, isso aqui é importante, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas
sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Olha aí. O parágrafo 1º, ele está nos trazendo um conceito do que é uma organização criminosa. Então, bem básico para você entender o que é uma organização criminosa. Galera, organização criminosa, eu tenho que ter pelo menos 4 pessoas. No mínimo 4. Se tiver 3, não tem organização criminosa. Eu tenho que ter 4. Esses 4 indivíduos ou mais, eles têm que ter uma estrutura organizada, com divisão de tarefas. Beleza? É uma estrutura organizada com divisão de tarefas. Qual é o objetivo dessa organização criminosa, meu povo maravilhoso? É obter vantagem indevida. É obter vantagem indevida. Ok? E presta atenção, olha esse detalhe de fundamental importância. Só pode ocorrer organização criminosa quando os indivíduos se unirem para a prática de crimes cujas penas máximas têm que ser superior a 4 anos, galera. Superiores a 4 anos. Então, os crimes que eles vão praticar têm que ter pena máxima superiores a 4 anos. Ou então, olha aqui, tem que ter esse caráter transnacional. Galera, o que é caráter transnacional? É o crime internacional. É o crime internacional, ou seja, tem que envolver mais de um país. Essas são as principais características que você tem que saber sobre organização criminosa. O que é uma organização criminosa? Tem que ter no mínimo 4 pessoas. É uma estrutura organizada com divisão de tarefas, com a intenção de vantagem. Eles querem receber vantagem, ok? Mas os crimes que eles vão praticar têm que ter penas máximas superiores a 4 anos ou envolver transnacionalidade, ou envolver país. Tranquilo? Se atente ao parágrafo 1º do artigo 1º. Ele é de suma importância no estudo dessa lei, tá bom? Voltando então à questão. Para ser considerada organização criminosa, uma associação deverá ter no mínimo, olha aí, 4 pessoas. Beleza? Associação criminosa, 3. Organização criminosa, 4 pessoas. Muito cuidado com isso aí. Pegadinha aí recorrente na hora das provas. Tá bom? Beleza, vamos lá. Questão número 2. Conforme relatório final de inquérito policial, Mário, policial civil, praticou obstrução de justiça ao embaraçar a investigação de crime praticado por uma organização criminosa. Nessa situação hipotética, Mário, olha aí, galera, olha aí, o Mário, ele é um policial civil. O Mário, ele é um policial civil, ok? Como policial civil, ele fez o quê? Ele obstruiu e embaraçou a investigação de uma organização criminosa. Tá? Olha só, o Mário era um policial civil, beleza? E ele estava ajudando a investigar uma organização criminosa. A Polícia Civil estava investigando, através de um inquérito, estava investigando uma organização criminosa. Só que aquele Mário, aquele policial civil, ele começou a atrapalhar aquela investigação. Ele começou a embaraçar aquela investigação. Na verdade, ele estava atrapalhando a investigação. O Mário estava atrapalhando as investigações sobre a organização criminosa. E aí?
Detalhe, presta atenção. A Lei 12.850, ela não descreve somente o crime de organização criminosa, não, galera. Cuidado com isso. Isso é um detalhe importante. Essa Lei 12.850, ela vai trazer uma série de crimes que não seja o crime de organização criminosa. É isso mesmo. Tá? Essa lei ela trouxe o conceito de organização criminosa. Esse conceito que nós acabamos de ver. Artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Mas essa lei ela também vai descrever uma série de outros crimes. Inclusive, esse que o Mário praticou. É isso mesmo, galera. O Mário ele praticou um crime descrito na Lei 12.850. Olha o que diz o artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. Tudo bem? Mas olha aqui o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, qualquer pessoa que atrapalhar, embaraçar uma investigação que envolva o crime de organização criminosa vai responder pelo crime do artigo 2º, parágrafo 1º da lei. E olha a pena, galera. A pena é de 3 a 8 anos. A pena é de 3 a 8 anos. Então, perceba. O Mário, que atrapalhou as investigações, letra A, praticou ilícito puramente administrativo? Não. Violou uma regra processual, mas não cometeu nenhum crime? Também não. Cometeu crime previsto na Lei 12.850 de 2013? Perfeito. Qual foi o crime que ele praticou? Artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 1º. Tá bom? Então, cuidado, tá? Cuidado. Se o indivíduo ele atrapalhar e embaraçar uma investigação criminosa que esteja investigando uma organização criminosa, beleza? Ele vai responder pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Questão número 3. Os benefícios decorrentes da colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. Galera, um assunto que vocês têm que tomar muito cuidado quando estiver estudando a Lei 12.850 é a colaboração premiada. Não tem jeito. Não tem jeito. A Lei 12.850 trouxe vários aspectos importantíssimos sobre a colaboração premiada. Então, tomem cuidado. Leia a parte que fala sobre colaboração premiada. Tudo bem? Vamos à questão, então. Os benefícios decorrentes da colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. Vamos lá. Letra A. São conferidos apenas àquele que confessa a prática delituosa anteriormente à sentença condenatória. Os benefícios da colaboração premiada são conferidos apenas àquele que confesse a prática delituosa anteriormente à sentença condenatória? Não, né, galera? Não. Tá? Não. Não é apenas somente aquele que confessa a prática, não. Cuidado. Cuidado. Para B. Não importa o sobrestamento do prazo para o oferecimento da denúncia.
Galera, quando tem colaboração premiada, esse prazo, o prazo para oferecimento da denúncia, ele é sobrestado. O que é isso? Ele é suspenso. Ele é suspenso. Ele é suspenso. Letra C. Oportunizam unicamente a substituição da pena de detenção por pena restritiva de direitos. Não. Tem outros benefícios. Tem outros benefícios. Letra D. Independem de homologação judicial, bastando o aval do Ministério Público. Anota no seu caderno. Anota no seu caderno. A colaboração premiada para ter validade obrigatoriamente tem que ser homologada pelo Poder Judiciário. Anota isso aí. A colaboração premiada, para surtir os seus efeitos, obrigatoriamente tem que ser homologada pelo Poder Judicial. Beleza? Tem que ser. Se não for homologada pelo Poder Judicial, não vai ter os seus efeitos. Não vai surtir efeito nenhum. Bom? Então, preste atenção. Só não sobrou a letra E. Podem, em determinados casos, resultar em perdão ministerial, caracterizado pelo não oferecimento da denúncia. Isso aqui é perfeito. Olha só, parece estranho, mas não. Um dos efeitos da colaboração premiada é o não oferecimento da denúncia. É isso mesmo. O Ministério Público ele pode deixar de oferecer a denúncia contra o colaborador. Ele pode, galera. É um dos benefícios da colaboração premiada. Olha aí para vocês verem. Olha o artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade. Ou ainda, substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivamente e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Olha só. Se o sujeito colaborou, ele vai ter direito ao perdão judicial, ele vai ter direito à redução de até 2/3 da pena, e ele ainda tem direito de substituir a PPL por PRD. Beleza? Isso aqui diz o artigo 4º. Então, segundo o artigo 4º da Lei 12.850, quais são os benefícios que tem o delator? Quais são os benefícios que tem o X9? Perdão judicial, redução de até 2/3 da pena, substituição da PPL por PRD. Mas tem mais. Olha o parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia. Olha aí. Deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, número 1, não for o líder da organização criminosa, número 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desta lei. Vou deixar claro aqui para vocês, preste atenção, por favor. O delator, o X9, aquele que está entregando os demais comparsas, quais são os seus benefícios? Perdão judicial, redução da pena de até 2/3, substituição da PPL por PRD. Isso é o que diz o artigo 4º. Mas o parágrafo 4º ele traz mais um benefício. Mas perceba que esse benefício ele tem as suas particularidades. O parágrafo 4º fala assim, ó, o Ministério Público
poderá deixar de oferecer a denúncia. Quando? Quando o colaborador falar sobre uma infração que o Ministério Público não conhecia, não tinha conhecimento. E mais, se o colaborador não for o líder da organização e ele for o primeiro a falar, aí deixa de oferecer a denúncia. Tudo bem? Cuidado com isso. Artigo muito importante, artigo 4º. Dê uma lida nele aí, galera. Dê uma lida nele aí. Tá bom? Por isso que a letra E está correta. Podem, em determinados casos, resultar em perdão ministerial caracterizado pelo não oferecimento da denúncia. Artigo 4º, parágrafo 4º da lei. Artigo 4º, parágrafo 4º da lei. Beleza? Tudo bom. Vamos lá. Nas hipóteses de investigação criminal que envolvam delação premiada, o sigilo do inquérito policial poderá ser mantido até. Galera, eu sei que muitos de vocês que não estudaram direito, têm formação em direito, ouviram muito falar da tal da delação premiada. Isso era assunto quase todo santo dia nos jornais. Eu sei disso. Tá? Eu sei disso. Então presta atenção. Estava ocorrendo uma investigação criminal. Beleza? Uma investigação criminal. Essa investigação criminal, muitas das vezes, ela corre em sigilo. Justamente para poder alcançar o seu fim. Então, olha só. Nós tínhamos um inquérito policial e aí surgia um delator, X9. Ele ia na autoridade policial, ele contava o que ele sabia, tá? Ele delatava. E olha só, esse inquérito ele estava em sigilo. E ele tem que ser mantido em sigilo justamente para não vazar essa delação. Porque se vaza essa delação, a investigação ela não vai alcançar o seu fim. Então, necessariamente tem que ter o sigilo. Tem que ter o sigilo. Só que a questão está nos perguntando, esse sigilo, ele será mantido até quando? Até quando esse sigilo é mantido? Quem assistiu aos jornais falando sobre delação premiada sabe a resposta dessa questão, mesmo sem ter conhecimento. Tá? Vamos lá. Olha o que o artigo 7º fala. Olha o que o artigo 7º fala. O pedido de homologação do acordo será sigiloso. Olha aí. Tem que ter sigilo, galera. Se não tiver sigilo, a investigação vai por água abaixo. O pedido de homologação do acordo será sigiloso, distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto. Olha o parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa, sendo vedado, ou seja, sendo proibido ao Ministério Público, sendo proibido ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Olha só, nós temos lá o acordo de colaboração premiada, beleza? Durante a investigação, sigiloso. Vai ficar em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Cuidado, não é oferecimento, é recebimento. Outra pegadinha, querem ver? Vamos lá. Até o indiciamento. Errado. Até o relatório do inquérito policial. Errado.
Olha o que eu falei com vocês. Até o oferecimento da denúncia. Está errado. É até o recebimento da denúncia. Sentença está errada. Olha a pegadinha. A pegadinha está na letra C e na letra D. Cuidado. Tá? Por que eu estou falando cuidado? Porque o parágrafo 3º do artigo 7º fala: o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Não é oferecimento, galera, é recebimento. Tudo bem? Por isso, por isso, resposta correta, letra D de dado. Resposta correta, letra D de dado. Ok? Vamos lá. Com base na Lei 12.850, que trata do crime organizado, julgue o item subsequente. A ação controlada será previamente comunicada com distribuição sigilosa ao juiz competente, que estabelecerá os limites e comunicará ao Ministério Público. Galera, um instituto também desta lei que vocês têm que tomar cuidado é a chamada ação controlada. E o que é essa ação controlada? Presta atenção. Um policial, quando ele percebe que tem uma pessoa praticando um crime, o policial ele tem a obrigatoriedade de prender aquele indivíduo. Aquele indivíduo ele está em flagrante delito. Quando um policial ele está diante de um flagrante delito, obrigatoriamente ele tem que efetuar a prisão do indivíduo. Obrigatoriamente. Só que tem um detalhe. A Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, ela criou a chamada ação controlada. O que seria essa ação controlada, meu povo maravilhoso? O policial, ele se depara com uma pessoa praticando um crime. Só que ele pode deixar de prender aquela pessoa naquele momento para prender essa pessoa no momento posterior, quando ela estiver com mais envolvidos, quando ela tiver com maior número de provas. Entendem? Isso é chamada ação controlada. É aquele instituto que mesmo o policial se deparando com a prática de um crime, ele pode postergar essa prisão para um momento posterior. Pode. A lei deu essa possibilidade. E perceba, para ocorrer anote isso aí, para ocorrer a ação controlada, não é preciso autorização judicial. Para ocorrer a chamada ação controlada, não precisa de autorização judicial. O que é necessário é comunicar ao juiz, mas não é necessário autorização judicial. Basta comunicar ele. Tranquilo? Olha só. O artigo 8º fala da ação controlada. Olha lá. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Olha o parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicada ao juiz. Olha aí, não precisa de autorização do juiz, tem que comunicar ao juiz. Se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público. Olha aí. Esse é um assunto relevante demais dessa lei.
fiquem atentos à ação controlada. Tá bom? Então vamos voltar na questão. A ação controlada será previamente comunicada. Beleza. Não precisa de autorização, mas tem que comunicar. Com distribuição sigilosa ao juiz competente, que estabelecerá os limites e comunicará ao Ministério Público. Perfeito. Está certo. Essa está perfeita. Tá? Ação controlada não precisa de autorização do juiz, mas ele tem que ser comunicado. E o juiz vai estabelecer os limites. Tranquilo? Maravilha. Show de bola. Cuidado com esse artigo 8º, hein, povo? Cuidado. Vamos lá. Com base na Lei 12.850, que trata do crime organizado, julgue o item subsequente. Agente policial não será punido por ter cometido condutas criminosas e eventuais excessos durante sua infiltração, por haver expressa previsão legal de que não há crime nessa situação. Galera, um outro instituto que veio com a Lei 12.850 é chamada infiltração. E que diabos é essa infiltração? Presta atenção. É a possibilidade de um policial se infiltrar dentro da organização criminosa. Eu tenho certeza que vocês já assistiram filmes nesse sentido, em que o policial ele se infiltra dentro daquela organização criminosa. Ele passa a fazer parte daquela organização criminosa. É possível? É possível. Foi um instituto também criado pela Lei 12.850, a possibilidade da infiltração de um policial dentro da organização criminosa. Para quê? Levantar informações. Levantar informações. Só que aí tem um detalhe dessa infiltração. Para o agente infiltrar, anota, é necessário autorização judicial. E aqui já vem a pegadinha. Qual que é a pegadinha, professor? A ação controlada não precisa de autorização judicial. Basta comunicar. Agora, para a infiltração, é necessário autorização judicial. Para o policial se infiltrar dentro da organização criminosa, o juiz tem que autorizar. Tem que ter autorização. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo bem? Só que presta atenção. Quando o policial ele se infiltra nessa organização, ele não pode fazer tudo o que ele quiser não, galera. Ele não pode fazer tudo. Lógico que não. Já pensou? Ele entra para a organização criminosa e sai matando todo mundo? Espera aí. Tem limites. Bora ver. Olha aí. Artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitado no curso do inquérito policial, será precedida, olha aí, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Eu tenho certeza que se vier isso aqui na prova, eles vão tentar induzir vocês a erro. Infiltração de agente tem que ter autorização judicial. É obrigatória a autorização judicial. Tá? É necessário. Olha o parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, galera. Sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Tá? Então presta atenção. Policial tem autorização judicial, ele infiltra. Qual que é o prazo? 6 meses. 6 meses. Mas esse prazo pode ser renovado. Cuidado com isso. O prazo é de 6 meses, mas pode ser renovado. Bem?
Mas é o artigo 13 que vai dar a resposta da nossa questão. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. É lógico, né, galera? É lógico. Não é porque ele está dentro de uma organização criminosa que ele vai ter carta branca para agir. Lógico que não. Tá? Ele tem que estar de olho aí na proporcionalidade, sem excesso. Tudo bem? Então, olha lá. Essa aqui está errada. Essa aqui está errada, porque se ele exceder, ele vai responder pelo excesso. Tá bom? Se ele exceder, ele vai responder pelo excesso. Tranquilo? Vamos lá. Com base na lei, que trata do crime organizado, julgue o item subsequente. As tratativas sobre colaboração premiada devem ser necessariamente realizadas na presença de advogado constituído ou defensor. Galera, o que é colaboração premiada? Colaboração premiada. A colaboração premiada nada mais é do que um acordo. Esse acordo vai ser celebrado pelo Ministério Público, tá? E o delator. É um acordo. É um acordo que eles vão fazer, o Ministério Público e o delator. Mas presta atenção. Para que esse acordo tenha validade, obrigatoriamente, esse delator ele tem que estar acompanhado de um advogado ou de um defensor público. Obrigatoriamente. Colaboração premiada, celebrada com delator, sem advogado ou sem acompanhamento de um defensor público, essa colaboração premiada não tem validade. Não tem validade. Tá bom? Então, para ter validade, o delator tem que estar acompanhado. E isso é uma garantia que vem expressa na lei. Olha aí. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Colaboração premiada. Em qualquer fase da persecução penal, tá, galera? Em qualquer fase da persecução, cabe a colaboração premiada. Beleza? Tranquilo. Artigo 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração em suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Olha aí. Tem que ter uma procuração, e essa procuração não é qualquer procuração, tem que ter uma procuração com poderes específicos. Olha o parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Olha aí. Trata-se de uma garantia do delator. Tá? É uma garantia do delator estar acompanhado. Tranquilo? Então, olha lá. As tratativas sobre colaboração premiada devem ser necessariamente realizadas na presença de advogado constituído ou defensor público. Certíssimo. Certíssimo. Beleza? Olha lá. Com base na lei,
que trata do crime organizado, julgue o item subsequente. Entre os requisitos que definem uma organização criminosa, inclui-se a associação de 4 ou mais pessoas e o objetivo de obter vantagem pela prática de crimes, com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. E aí? Esse é o conceito de organização criminosa? Vocês me dizem. Lembra quando nós falamos disso há pouco tempo, lá no início? O que define uma organização criminosa? 4 pessoas, no mínimo. Estrutura, beleza? Divisão de funções. Ok? Objetivo, vantagem indevida. Crimes, a pena máxima superior a 4 anos ou transnacionalidade. Galera, se você conseguir colocar isso na sua cabeça, você não erra. Algumas palavrinhas. Organização criminosa. Mínimo 4 pessoas. Mínimo 4 pessoas. Estruturação. Divisão de tarefas. Objetivo. Vantagem indevida. Prática de crimes. Pena máxima superior a 4 anos ou transnacionalidade. Ou transnacionalidade. Fácil você memorizar isso e entender. Não é só memorizar, tem que entender. Cuidado com isso também, tá? É manha. Mínimo de 4. Estrutura, divisão de tarefas. Objetivo, vantagem indevida. Crimes, pena máxima superior a 4 anos ou transnacionalidade. Galera. Só isso. Só isso. E lendo a 8, isso aqui está perfeito. Está perfeito. 4 ou mais pessoas. Objetivo, vantagem. Crimes, pena máxima superior a 4 anos ou transnacionalidade. Olha aí. Olha aí. Identificamos as características. Tem jeito. Tá? Onde que está esse conceito? Artigo 1º. Parágrafo 1º desta lei. Artigo 1º. Parágrafo 1º desta. Beleza? Tá claro isso aqui, galera. Não pode errar. Se você tem isso na cabeça, não pode errar. Me ajuda. Me ajuda. Bom? Olha aí. Olha aqui o parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou sejam de caráter transnacional. Beleza? Tudo bom. Com base na lei de que trata do crime organizado, julgue o item subsequente. Vamos lá. Em observância aos princípios da inocência e da ampla defesa, não configura crime a conduta do colaborador de fazer imputações falsas a terceiros inocentes ou prestar informações inverídicas sobre organização criminosa. O colaborador, galera, o X9, aquele que vai delatar os demais comparsas. Se ele delata alguém inocente, não vai acontecer nada com ele? Se ele imputar falsamente um crime a uma pessoa, não vai acontecer nada com ele? Presta atenção nisso que eu vou falar. O delator, o X9, ele tem a obrigatoriedade de dizer a verdade. Pode anotar isso aí. O delator,
ele tem a obrigação de dizer a verdade. Isso quer dizer o quê? Se ele imputar falsamente fato, crime, ele vai responder por esses atos. Claro que vai. O fato dele ser delator não dá a ele o direito de mentir. Pelo contrário, olha o que diz a lei. Artigo 4º, parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio. Olha só, ele vai abrir mão, ele vai renunciar ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. E estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Tá? E por isso que eu afirmei para vocês, o delator tem a obrigação de dizer a verdade. Segundo o artigo 4º, parágrafo 14 da Lei da Organização. Tranquilo? Então, essa aqui está errada, né, galera? Essa está errada porque ele tem a obrigação de dizer a verdade. Ele tem a obrigação de dizer a verdade. Bom, vamos lá. Considerando os dispositivos legais relativos a organizações criminosas e narcotraficantes existentes atualmente no Brasil, julgue o item que se segue. O conceito legal de organização criminosa está estipulado em tratado internacional e diferencia-se da associação criminosa basicamente pelo número de seus integrantes. Olha o que eu disse aí para vocês. Olha a pegadinha aí, galera. O crime de organização criminosa e o crime de associação criminosa, a diferença entre eles basicamente é o número de agentes. O número de pessoas. A resposta é não. Tá? Cuidado. A resposta é não. Essa aqui está errada. Beleza? A gente usa o número de agentes para diferenciar? Sim, é uma diferença, mas não é a única. Não é a diferença básica. Não, galera. Não. Tá? Diferença. Associação. Mínimo 3. Organização. Mínimo 4. Beleza, é uma diferença entre eles. Mas tem mais. Tá? Aqui na organização eu tenho que ter transnacionalidade. O que não é exigido na associação criminosa. O que não é exigido na associação criminosa. Tá? Então, cuidado. O número de agentes diferencia o crime de associação criminosa para o crime de organização criminosa? Sim, diferencia-se. Tá? Mas não é só essa a diferença. Essa não é a diferença básica. Não é. Tudo bem? Outra diferença é a exigência da transnacionalidade no crime de organização. Essa transnacionalidade não é requerida na associação, por exemplo. Tudo bem? Então, cuidado. O número é uma diferença, mas não é basicamente essa a diferença. Tem outras diferenças. Tudo bem? É por isso que essa questão ela está errada. Ela está errada. Ok? Olha lá. O sujeito que descumpre determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Vamos entender isso aqui.
Tanto a ação controlada como a infiltração são medidas que serão adotadas mediante sigilo. É lógico, né, galera? Tem que ser sigiloso. Então, tanto a ação controlada, aquela ação que não precisa de autorização do juiz, mas precisa do juiz ser comunicado, como a infiltração, que obrigatoriamente tem que ter uma autorização judicial, essas duas medidas elas são sigilosas. São medidas que serão adotadas sob sigilo. Por quê? Galera, porque senão não vai chegar ao fundamento. Não vai alcançar o objetivo. Se não tiver sigilo, não alcança o objetivo. Então são medidas sigilosas. Tudo bem? Agora, o sujeito que descumprir a determinação do sigilo. O sujeito que quebrar aquele sigilo. O que acontece com ele? O sujeito que quebrou o sigilo. Lembre-se, a Lei 12.850, além de trazer o conceito de organização criminosa, traz uma série de outros crimes. Não só o crime de organização, galera. Cuidado. Traz uma série de outros crimes. Dentre eles, artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações, envolva a ação controlada e a infiltração de agentes. Olha lá. Reclusão de 1 a 4 anos. Para vocês terem a noção exata de que é necessário, é obrigatório o sigilo. Porque se não tiver sigilo, não vai alcançar o objetivo da investigação. É tão sério esse sigilo que se o indivíduo quebra aquele sigilo, ele comete um crime. Crime descrito na própria lei de organização criminosa. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Para vocês terem a noção, a exata noção de que o sigilo é fundamental. Beleza? Então, vai lá. O sujeito que descumpre determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Letra A. Não comete crime, pois o fato é ativo. Letra B. Comete crime e está sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perfeito, olha aí. Artigo 20. Artigo 20. Tá? É crime. É crime. Beleza? Vamos lá. A partir das disposições do ordenamento processual penal em vigor, julgue o próximo item. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais houver concorrido e que tenha relação direta com os fatos investigados. Olha aí, galera. Aquele acordo, tá? A colaboração premiada. O colaborador, o X9, tá? O que ele tem que fazer na colaboração? Ele tem que narrar todos os fatos ilícitos pelos quais houver concorrido, todos os fatos ilícitos que tiver participado e que tenha relação direta ou indireta com os fatos investigados. Perfeito. Esse é o papel do colaborador. É isso que o X9 vai fazer, galera. O X9 ele vai relatar os fatos criminosos do qual ele participou e do qual tem outras pessoas envolvidas. Tá? Olha aí. Olha o artigo 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com a procuração do interessado com poder específico para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Olha o parágrafo 3º. Atenção para o parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Está aí, ó. Esse é o papel do delator. Esse é o papel do X9.
É isso que ele vai fazer. Ele vai delatar. Tranquilo? Por isso, isso aqui está certíssimo. Tá? Artigo 3º-C, parágrafo 3º. Tá? Corretíssimo. Beleza? Olha lá. Questão número 13. A Lei 12.850 define o crime de organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova. Tal diploma legal estabelece que, vamos lá, letra A. A intervenção policial poderá ser retardada mediante ação controlada, reclamando prévia autorização judicial. Olha o que eu disse para vocês, a pegadinha, hein? Olha lá. Ação controlada ou retardada é a mesma coisa. Ação controlada ou retardada não precisa de prévia autorização do juiz. Não precisa de prévia autorização do juiz. O que precisa de prévia autorização do juiz é a infiltração. Tá bom? Letra B. Letra B. A infiltração de agentes exige prévia autorização judicial, assim como o oitivo do Ministério Público, em caso de representação da autoridade policial. Meu povo maravilhoso, presta atenção, tá? A letra B está corretíssima. A letra B está corretíssima, meu povo maravilhoso. A infiltração exige autorização judicial. Tem que ser ouvido o Ministério Público em caso de representação do delegado. Está certíssima. C. Poderá ser realizada colaboração premiada, participando das negociações do acordo por juiz, meu povo maravilhoso. Meu povo maravilhoso. Acordo, colaboração premiada, eu falei com vocês agora. Colaboração premiada é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o delator. O juiz não participa desse acordo não, galera. O juiz, o Poder Judiciário, ele não participa do acordo ele não participa da colaboração premiada, não. Depois que tiver sido feito o acordo, o Poder Judiciário tem que homologar. O juiz, ele vai homologar, ele não participa das tratativas não, galera. Cuidado com isso. Cuidado, tá? A letra C está errada. Está errada porque o juiz não participa das negociações. Não participa. Letra D. O sigilo da investigação poderá ser determinado pela autoridade policial para a garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias, impedindo, nessa hipótese, acesso da defesa aos elementos já produzidos. Galera, aqui é um detalhe importante, tá? O sigilo não alcança a defesa. O sigilo não alcança a defesa. Ok? Letra E. O crime de organização criminosa se configura quando 4 ou mais pessoas se associam de forma estruturada e com divisão de tarefas para a prática de crimes que exijam pena mínima igual ou superior a 4 anos. Pena máxima, tira esse igual, superior a 4 anos. Tá vendo? Se você tem aquelas palavrinhas, aqueles conceitos na cabeça, você não erra. 4 pessoas, estrutura, divisão de tarefas, objetivo, vantagem indevida, crimes cuja pena máxima superior a 4 anos ou transnacionalidade. Bom. Beleza? Show. Vamos lá. Devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa nos autos do inquérito policial, o delegado, com a manifestação do Ministério Público, poderá representar ao juízo pela concessão de perdão judicial. Aqui
eu vou chamar a atenção de vocês. Qual que é a regra? Acordo MP e delator. Essa é a regra. A regra é que o acordo de delação premiada seja efetivado entre o Ministério Público e o delator. Mas, exceção, esse acordo pode ser entre o delegado e delator. Mas tem que ter, vai ter interferência do Ministério Público. Olha isso aqui. Acordo de delação premiada, em regra, é feito entre o Ministério Público e o delator. Excepcionalmente, pode ser feito pelo delegado? Pode. Mas vai ter interferência do Ministério Público. Beleza? Bora lá. Devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa, nos autos do inquérito policial, o delegado, com manifestação do Ministério Público, poderá representar o juiz pela concessão de perdão judicial? Certo. Está certíssimo. Ou seja, foi um acordo celebrado pelo delegado, mas que teve o aval de quem? Do Ministério Público. Então você está certo. Está certo. Beleza? Então presta atenção. Regra. O acordo é celebrado entre o Ministério Público e o delator. Excepcionalmente, esse acordo de delação premiada pode ser realizado entre o delegado de polícia e o delator? Pode. Mas tem que ter o aval do Ministério Público. O Ministério Público tem que estar envolvido de alguma forma. Beleza? Por isso que essa aí está correta. Essa aí está correta. Beleza? Vamos fechar? Vamos fechar? Olha aí. A ação controlada na investigação da organização criminosa independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial. E aí? Isso aqui vocês têm que ter cuidado. Olha só. Ação controlada. Olha aí. Não autorização. A ação controlada não precisa de autorização do juiz. A ação controlada não precisa de autorização do juiz. Infiltração. Tem que ter a autorização do juiz. Tem que ter a autorização do juiz. Anota isso aí, meu povo maravilhoso. Essa aqui tá certa, tá? Anota isso aí. Anota. Ação controlada não precisa de autorização do juiz. Infiltração do agente policial na organização criminosa necessita autorização do juiz. Ok? Olha aí, ó. Ação controlada não necessita de autorização, porém necessita de comunicação prévia à autoridade judicial. Beleza? Ação controlada não necessita de autorização, porém necessita de comunicação prévia à autoridade judicial. Ok? Que bom. Show de bola, galera. Maravilha. Olha só. Dica. Essa é uma lei técnica. Tem muitos termos técnicos que envolvem o direito. Infelizmente, galera, não tem jeito. Então, qual é o meu conselho para você? Assista essa aula novamente. Todas as vezes que eu fizer menção a um artigo, pause a aula e leia o artigo. Mas não leia para decorar, leia para entender o artigo.
Aqui você tem que entender, galera, tá? Eu sei, tem alguns termos técnicos, mas todos os termos técnicos que são necessários para você entender, eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Mas é lógico. Se ficou algum termo que você não entendeu, alguma questão que você não entendeu, ou se ficou alguma dúvida, mande aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? E no mais, a gente se vê numa próxima aula, galera. Valeu, obrigado, tchau!